dá só uma olhada nesse anime. Um nerdola vai de vala por engano dos deuses e para recompensar ele por isso, o reencarna em outro mundo com poderes totalmente absurdos, ao ponto de não conseguirem medir tamanha quantidade de poder e acharem que o pobre do garoto não tinha magia alguma. E por isso, nosso protagonista é descartado na floresta como se não tivesse valor algum. E no episódio passado, Haruto se dirigia para a capital real para iniciar sua vida escolar, porém acabou se envolvendo em algumas encrencas, e é a continuação disso que veremos hoje. Sem mais delongas, bora pro recap. O clone de Haruto informa que ele terá que fazer uma prova de admissão para a escola. Ele a princípio acha bem ruim, porém, após pensar um pouco, ele vê nessa prova uma oportunidade de ser dispensado de uma vez por todas. Ele só deve responder de forma errada para acharem que ele é burro, e dessa forma ele seria expulso antes mesmo de entrar. Haruto vai indo em direção à escola, mas ao chegar ele fica meio receoso de entrar lá, já que desde sua vida passada ele é traumatizado com escolas. Ele vai se aproximando lentamente até que chega na porta. Mas ele leva um susto ao ouvir um cara falando atrás dele. O homem pergunta se ele é Haruto, o filho do Marquês Enfys. Ele confirma e logo entram na escola. Ao entrar ele fica impressionado com a estrutura de lá, mas logo se lembra de tudo que aconteceu em sua vida passada e entra em depressão. Aqui, ele está determinado a falhar na prova de uma vez por todas, e logo em seguida ele pega a prova e começa a responder. Haruto nota que realmente não sabe o que está escrito, então ele vai escrevendo "não sei" em todas as questões. Até que finalmente, no terço final da prova chegam questões sobre magia de barreira. Haruto pensa que se ele colocar que não sabe em todas, talvez eles estranhassem e decide responder uma coisa ou outra. Ele se empolga e vai respondendo todas as questões sobre magia de barreira, que é sua especialidade. Após isso, algumas questões sobre magia antiga. Haruto se lembra que estudou um pouco nos livros de sua casa, e sem pensar, ele acaba respondendo todas elas. Em seguida, chega o fim do tempo e o professor vem recolher a prova, e agora, o teste de mana será feito. Mesmo Haruto falando que ele tem apenas 2 de poder mágico, o professor insiste em fazer e diz que é o procedimento padrão. Haruto é levado até uma sala e escuta a voz de alguém falando com ele, porém ele não vê ninguém e acha muito estranho. A voz manda ele olhar para baixo e ele se dá conta que quem estava falando era uma garota baixinha. Ela analisa Haruto de cima a baixo e diz que ele parece ser bem legal. Em seguida ela se apresenta e diz que pesquisa sobre magia antiga naquela escola. Após isso, o assistente dela entrega a prova de Haruto. E ela diz que irá verificar o conhecimento de magia do garoto. Ela vai olhando e logo de cara sua expressão muda completamente. E logo decide medir a mana dele. Haruto fica tranquilo, já que segundo ele o resultado sempre será 2 de poder mágico. Porém, ele errou um pouco os cálculos e ao medir sua mana ele acabou quebrando a bola de cristal. E isso deixou os 2 professores completamente chocados. Mesmo o outro professor dizendo à baixinha que o poder dele no máximo é 2. Ela diz não acreditar nisso, já que há exceções para tudo. Além do mais, as respostas dele sobre magia de barreira e magia antiga foram excelentes. Ela não perde tempo e logo pede para Haruto se juntar à pesquisa dela. Mas claro, o nosso protagonista preguiçoso nega frontalmente sua proposta e logo vai embora. No dia seguinte, ele tem que ir para a escola, mas manda o seu clone no lugar. Como ele não pode usar magia, Haruto colocou uma barreira para o proteger. E Charlotte deu um revólver mágico para ele se defender de um possível ataque. Ele vai até lá e finaliza todos os eventos da cerimônia de admissão. Após isso, ele vai correndo pelo corredor para ir embora o mais rápido possível. Porém, ele se depara com um problema. Um nobre pergunta a Haruto e uma garota que estava perto dele o porquê deles não o cumprimentarem quando passaram por ele. Ele fica bem bravo com isso, e a garota diz que não lembra ter lido essa regra no regimento interno da escola. O que deixa o engomadinho mais furioso ainda. Ele diz que os novatos têm que se curvar diante dele. Haruto prontamente inventa que está com dor de barriga para ir embora, mas isso também acaba deixando o nobre mais bravo ainda. Ele então começa a conjurar uma magia, e o clone de Haruto começa a correr, já que ele acha que se a magia o atingir, ele será destruído. A magia de fogo o acerta nas costas, e o clone logo cai. O nobre acha que derrotou ele facilmente, e fica satisfeito. Porém, Haruto logo em seguida se levanta e vai se limpando, o que deixa o riquinho completamente chocado por não ter nem sequer ferido o clone de Haruto. Haruto vê que deu ruim,
e começa a fingir que está com muita dor, mas obviamente o cara entende que é tudo encenação, e em seguida a garota vem até Haruto e pede desculpas por tê-lo envolvido nisso tudo. Mas ainda não acabou, o loirinho fica pistolaço e começa a conjurar múltiplas magias de fogo. O clone fica com medo novamente e pega sua arma mágica e dá um tiro no nobrezinho pilantra. Após isso, sai correndo e vai falar com Haruto real. Mais tarde, Haruto recebe uma proposta de duelo do loirinho e recusa imediatamente. A garota que entregou a proposta diz que se ele rejeitar, será uma grande desonra para o Marquês Enfys, e ainda complementa que se ele perder de propósito é ainda pior do que rejeitar. Haruto usa suas barreiras de monitoramento e vê que aquela garota de antes falou com a menina que veio entregar a carta. Haruto vê as duas entrando na carruagem e após isso ele decide segui-las para ver o que aconteceu. Vemos que ela foi até a casa do nobrezinho pilantra para pedir desculpas e cancelar o duelo. Ela fala que tudo isso foi culpa dela, e ela está vendo que ele está com um grave ferimento por causa do tiro que Haruto deu nele. Mas ele é extremamente arrogante e manda ela calar a boca. Em seguida, joga vinho em uma garota que estava o curando. Que cara Zé Ruela, mano. Haruto, vendo tudo, vê que o cara é realmente um lixo e também se pergunta o que aquela garota vai fazer lá sozinha. Voltamos lá e o nobre pilantra diz que ela veio pedir algo a ele e nem ao menos se curvou, e manda ela se colocar em seu lugar. A garota entende e pede por favor que ele cancele o duelo. O garoto diz que não é o suficiente e a menina pergunta o que ela deve fazer para que ele cancele. Ele responde que seria razoável que ela dance pelada para ele. Olha que otário, mano. Ela diz que isso é demais, mas ele fala que isso é um preço baixo de pagar pelo que ela pediu. Ela então aceita e diz que irá fazer assim como ele pediu, e logo começa a se despir na frente de todos, mesmo estando completamente envergonhada. Mas felizmente para ela, antes dela mostrar algo mais íntimo, a luz do local se apaga e Haruto chega com seu disfarce de Shiva. Após isso, ele vai falar com o loirinho, que pergunta quem ele é. Haruto responde que ele é Shiva, o Cavaleiro da Justiça, e ele veio até ali para julgá-lo por seus pecados. O garoto até tenta atacá-lo, mas Haruto lança uma barreira no ombro dele e faz com que ele sinta muita dor. Ele fala que se ele tentar tirar aquilo ou usar magia de cura, ele vai apertar ainda mais seu ombro, e ele irá sentir muito mais dor. O nobre burro logo em seguida tenta usar uma magia e acontece assim como Haruto falou. Após isso, Haruto vai embora. Uma das garotas tenta curar o ferimento de Snidel, e ele manda ela parar, já que ele sentirá muito mais dor ainda. O garoto fica completamente furioso e promete se vingar de Shiva um dia. No dia seguinte, Haruto vai para a escola, e logo de cara ele é rodeado por pessoas que ficam interessadas nele, já que os rumores de que ele derrotou Raffen Snidel, aquele loirinho, já se espalharam por toda a escola. Mas Haruto, como era de se esperar, fica completamente desconfortável por vocês estarem assistindo e ainda não ter deixado o like aqui no vídeo. Pô galera, deixem o like aí, é rapidinho e não custa nada. Na verdade, ele está desconfortável por ter tanta gente assim falando com ele. Afinal, ele é um recluso e só queria ficar em paz em sua cabaninha jogando videogame. Em seguida, enquanto corria pelo corredor, ele encontra aquela professora nanica de antes. Ela o segura e explica para Haruto como funciona aquela escola. Ela fala que ali há 2 tipos de currículo, e ele obrigatoriamente precisa entrar em um deles, sendo eles o curso de cavaleiro, onde ele aprende a usar magia nas salas de treino, e indicado principalmente para aqueles que almejam se tornar cavaleiros e soldados do exército imperial. E também o curso de pesquisador, onde ele entrará em um laboratório e se dedicará a aprender e desenvolver novas magias. Segundo a baixinha, ela diz que o mais indicado para ele seria o de pesquisador, já que suas respostas no teste de admissão foram espetaculares. Sendo assim, ela novamente tenta induzi-lo a entrar para o laboratório dela para trabalharem juntos, mas Haruto segue negando. Nesse momento, Laios, o príncipe, aparece e vem correndo na direção de Haruto. O garoto tenta acertar um soco nele, mas Haruto facilmente desvia e o imobiliza. A princípio, Haruto não o conhece, já que aparentemente o garoto fez amor com Suko e agora está bombadão. Mas logo a princesa chama ele por seu nome e Haruto se dá conta de quem ele é. Mariane vem cumprimentar Haruto, e ele pensando diz que ela continua linda como sempre. Laios, por sua vez, pergunta se Haruto não ficou mais forte, já que facilmente conseguiu lidar com ele.
Mas Haruto friamente apenas pergunta se Laios quer algo com ele. A princesa, por sua vez, pergunta se ele já se decidiu em qual curso irá seguir, e Haruto nega, fala que acabou de chegar. A princesa fica feliz e pergunta se ele não gostaria de entrar no mesmo laboratório que ela. Ela tá querendo, hein? E logo em seguida, isso tudo vira uma disputa acirrada entre Laios, Mariane e a professora baixinha para ver onde Haruto ficará. Em dado momento, Laios reconhece a professora e vem no ouvido de Haruto falar que ela é muito esquisita e ele deveria evitá-la a todo custo. Ela até tenta se defender, mas não é muito convincente em sua defesa. Logo os três perguntam para qual laboratório ele irá. Haruto se vê em uma situação difícil, até que aquela garota de antes aparece e diz que veio falar com ele. Haruto vê ela como uma oportunidade de escapar e acaba fugindo com ela com o pretexto de que já tinha combinado de fazer algo com a garota. A princesa Mariane fica desesperada e pergunta ao seu irmão o que aquela garota é de Haruto. Já lá fora, longe deles, Haruto se desculpa por puxá-la assim do nada e logo pergunta o que ela quer. Ela diz que há algo a incomodando e Haruto pergunta o que. Ela pergunta se ele é a mesma pessoa que ela encontrou ontem, já que para ela, ele parece ser uma pessoa totalmente diferente. Haruto, em seus pensamentos, fala que se ela consegue distinguir ele de sua cópia, ela certamente não é uma pessoa qualquer. Após isso, ela sente a barreira de alerta que surgiu em volta de Haruto, o que o impressiona novamente. Haruto então pergunta a ela qual a diferença entre ele de hoje e o que ela viu ontem. Ela diz que quando ela o viu ontem não sentiu mana alguma. Já hoje ela consegue sentir uma mana medonha como sempre sentiu ao vê-lo. Ela diz também que essa mana faz uma pressão, como se fosse derrubá-la a qualquer momento. Haruto acha isso estranho, já que a única que sentiu isso antes foi Flay, há muito tempo atrás. Haruto então pergunta se ela é uma demônia, o que deixa a garota um pouco nervosa, já que ela não tem nada que a caracterize como um demônio. Ela diz que é um ser humano, e seria um problema se não fosse. Após isso, ela se desculpa por envolvê-lo em problemas e pergunta se Haruto não poderia ser amigo dela, já que ela nunca teve nenhum amigo antes. Isso deixaria ela bem feliz. Haruto pergunta por que ele, e ela responde com um sorriso no rosto que ela acaba sempre o encontrando, e talvez isso seja o destino. Haruto diz que isso realmente é verdade, mas pergunta a ela se ela não tem outros amigos, e se não, qual tipo de vida ela levou até o momento. Ela então começa a contar sua história. Ela diz que foi abandonada assim que nasceu, e isso aconteceu por 4 vezes. Haruto diz que se ela foi abandonada tantas vezes, deve ter um motivo. A garota diz que a única coisa que vem à sua cabeça é que ela conseguia falar mesmo quando era bebê. Haruto se lembra que ele também conseguia. Ela continua e diz que no final ela acabou sendo acolhida em um monastério, onde viveu por muito tempo. Mas mesmo lá as pessoas a tratavam mal. E o único sacerdote que era bom com ela foi de vala quando ela tinha apenas 5 anos. Ela diz que lá era um local bem afastado, e ela não tinha muita interação com as pessoas, e por isso ela não tem senso comum da sociedade humana. Ela quer novos amigos para aprender. Haruto diz que se esse é o caso, ela errou feio, já que ele também não tem senso comum algum daquele mundo, e também não tem amigo algum. Mas em vez de ficar triste, ela se anima e diz que é perfeito. Assim, eles podem aprender juntos, e logo Haruto não vê motivos para negar, e assim se tornam amigos. E ele também usará ela para evitar coisas chatas da escola, e apesar de relutar, ele irá junto com ela para o laboratório de magia antiga, aquele daquela baixinha biruta. Após isso, Haruto diz que eles devem se apresentar, e ela começa. A garota se apresenta, mas antes dela dizer o nome, o anime muda de cena e a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber mais. Mas vão por mim, vai valer a pena. Naquela noite, Charlotte fica completamente deprimida, já que desde que Haruto foi para a escola ela tem passado pouco tempo com seu irmão. Flay também compartilha o mesmo sentimento. Do nada, absolutamente do nada, Charlotte diz que sentiu que algo interessante acontecendo com Haruto, e ela deve ir lá ver o que é. Enquanto isso, Flay e Lisa ficam conversando. Flay começa a falar como era o antigo Rei Demônio, e como ele era gentil, sempre colocando os demônios e monstros em primeiro lugar. Ela diz que o sonho dele era criar um paraíso onde humanos e demônios coexistissem. E em dado momento, Lisa pergunta a Flay qual era o nome do Rei Demônio, e ela diz que ele se chamava Iris Filha. E adivinhem quem tem o mesmo nome? Exatamente, aquela garota que Haruto acabou de se tornar amigo. Mas Haruto acha muito longo, e diz que irá chamar ela apenas de Iris.
o que faz ela sorrir, já que ela também costumava encurtar o nome dos outros. E uma curiosidade sobre isso, Flea achou que Haruto era o Rei Demônio por ter encurtado o nome dela lá na floresta no primeiro episódio. Então vocês já sabem onde quero chegar, né? Digam aqui nos comentários e eu vou ver se pensaram o mesmo que eu. Em seguida, a garota pergunta se ele já escolheu suas matérias, e Haruto fala que não. Iris então diz bem empolgada que se esse é o caso, eles deveriam fazer isso juntos. Haruto então não perde tempo e logo chama ela para ir no quarto dele. Esse é meu garoto, não dorme no ponto, isso aí. Ela aceita e logo vão até lá. Ao entrar no quarto, Haruto vê Charlotte e a garota fica completamente chocada, achando ser a namorada dele. Mas logo Haruto fala que Iris é apenas uma amiga, o que deixa ela bem aliviada. Logo Charlotte agarra o braço de Haruto e fica lá se esfregando. Iris pergunta se isso é normal entre irmãos. E Haruto, para ela não achar estranho, diz que talvez seja. E logo Haruto apresenta Iris a Charlotte e diz que ela virou sua amiga hoje. Em seguida, Haruto diz a ela que tem coisas a fazer e logo vão preenchendo o formulário de matérias. Haruto vai usando dados para escolher aleatoriamente, o que deixa Iris meio intrigada. Charlotte logo explica que tanto faz a matéria que ele escolha, já que todas são fáceis para Haruto, e assim eles vão preenchendo. Mas Haruto vai se entediando e logo pede para Charlotte terminar para ele, e rapidamente a garotinha termina tudo. Charlotte diz que logo irá embora, mas Haruto não pode deixar Iris ver a porta que leva a qualquer lugar, então ele rapidamente tampa a visão dela para que Charlotte vá. E apesar de Iris ficar confusa sobre o barulho da porta, Haruto manda ela não ligar para esses detalhes, e finalmente eles terminam seus afazeres. E assim o vídeo de hoje vai se encerrando. Gostaram? Então já dá aquele like maroto e se inscreva que assim você me ajuda pra caramba. Sério galera, vocês não têm noção. E pra quem é fera e sempre fica até o fim, deixei um vídeo sensacional na tela final. Ele conta a história de Pastry, um garoto que foi de vala após um doce gigante cair no seu coco. Ele renasceu em um mundo de fantasia e magia, e lá ele fará de tudo para realizar seu sonho de criar a Terra dos Doces. Cliquem aqui na tela e vão lá que está sensacional, beleza? Até a próxima e fui!